E aí, galera de radiologia, disciplina inglês técnico. Eu estava aqui porque eu estava baixando o som. Sempre minhas aulinhas vão começar com uma musiquinha, pelo menos 20 segundinhos, 10 segundinhos. Deixa eu me apresentar, não sei se eu já fui professor de vocês, não sei que turma é essa, na verdade. Eu só sei que é inglês técnico em radiologia. Me chamo André Guerra, sou professor da Politec Caruaru, da Politec Recife. Estou aqui para ministrar para vocês nas próximas 10 semanas a disciplina de inglês técnico. E aí, esse primeiro momento, antes de começar efetivamente o conteúdo, a gente bate um papo, né, para conversar com vocês sobre como vai funcionar a disciplina, né? Primeiro, cada aula minha vai ter um pouco de conteúdo, vai ter, depois eu coloco um vídeo para ajudar vocês e depois eu passo uma atividade referente à aula de hoje, mas super tranquilo, não se preocupe, ninguém vai ter que trabalhar com textos em inglês, nem grandes coisas em inglês, mas a gente tem que saber o básico, né? Nome de ossos, nome de posicionamentos, teclas de controle do equipamento, isso aí a gente vai ter que saber, né? Isso aí a gente vai ter que saber. As minhas aulas, e aí é sempre composto de aula, um vídeo de apoio, um material de apoio e uma atividade. Sempre vai ser assim. Aí lá no final a gente faz a conta, quantas atividades a gente fez, a gente tira algumas que você não tenha feito, né? A gente cria um lastro, a ideia é criar um lastro grande de, de atividades, para que se você, no decorrer do caminho, deixar de fazer uma ou outra, a gente tenha um número grande para não impactar tanto na perda de pontuação. Mas não se preocupe também, não é uma enxurrada de trabalhos, não. São coisas bem básicas, bem diretas, bem direcionadas para a área, né, como a gente precisa ter. Nada muito rebuscado, nem muita exigência de falar inglês. Tá? Afinal, a ideia é inglês técnico em radiologia. E aí, esse é o meu layout, né? Como eu disse, meu nome é André Guerra, sou professor da Politec Caruaru, eu tenho que me localizar às vezes aqui no layout da página. Né? A disciplina é inglês técnico. Esse é o meu Instagram. Quem puder, me acompanha lá no meu Instagram. Eu faço semanalmente lives interessantes sobre diversos temas da área da educação, da área de solidariedade e tal. Então, me acompanha lá, que tem um conteúdo bem bacana esperando por vocês. Esse meu canto aqui, vocês vão sempre vê-lo. Na maioria das vezes será aqui que eu gravarei minhas aulas. Não, 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 não será em outro ambiente. Pode ser em outro ambiente, mas a maioria vai ser gravado por aqui, por conta da iluminação, por conta do ar-condicionado. Né? Então se acostumem com esse ambiente. Aqui do lado, aqui em cima, meus livros, aqui meus CDs, coisas antigas. Né? E a gente segue, né? A gente começa. Inicialmente, qual é a ideia, né? O que é que a gente precisa estudar inglês técnico? Né? Razões para estudar inglês técnico. Inicialmente, a gente começa de forma bem leve, né? Fazendo com que vocês entendam a necessidade de se estudar inglês técnico. Né? Afinal, a princípio, parece que no ensino técnico não há necessidade, nas funções técnicas não há necessidade. E eu costumo dizer que inglês técnico, redação técnica, administração, psicologia são disciplinas que complementam o profissional que você é. No caso de inglês técnico, um agravante é o fato de muitos equipamentos serem em inglês. Antes da gente efetivamente falar sobre isso, eu gosto muito de falar, sempre de trazer no começo das minhas aulas, uma reflexão que diz respeito à sua pessoalidade, que diz respeito à sua profissão, que diz respeito à sua vida profissional, e aí fica a cargo de você entender da melhor forma. Né? Eu sou professor de redação também, da Politec, e aí eu estou lendo esse livro aqui, o meu amigo Paulo Vieira, O Poder o Poder, como é que chama? Poder e Alta Performance, né? Como chegar o poder da alma da alta performance. Aí ele dá várias dicas sobre várias situações. Uma das abordagens do Paulo Vieira,
ele fala sobre metas, sobre objetivos, como traçar metas, como traçar objetivos. Ele fala muito sobre isso. E aí, quando ele fala de metas e objetivos, ele traz algumas regras, algumas dicas para que você seja focado. E aí, o sexto critério dele para a meta, né, que na verdade não tem uma sequência lógica, é só uma sequência para o livro, ele diz assim, traga metas e estabeleça prazos, metas, objetivos temporais, com data para acontecer. Ou seja, tudo que você imaginar, coloca uma data para fazer, uma data para você refazer, uma data para você continuar fazendo. Né? Estabeleça uma data sempre para as coisas. Porque quando a gente não coloca data, a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, quando você criar um objetivo, estabeleça a data. No trabalho, se derem uma função para você que demande um tempo, estabeleça a data. Evitem o que a gente chama de procrastinar. O que é procrastinar? É deixar para depois, é atrasar, é ir deixando, é ir deixando, é ir deixando. Não façam isso não, porque na vida profissional isso é tido como um comportamento ruim. Isso é tido como um comportamento ruim. Dito isso, né, peço a vocês que não acumulem conteúdo, não acumulem. Deixa eu desligar aqui a televisão, que estava tocando o somzinho. Peço a vocês que não acumulem conteúdo, não acumulem atividades, façam sempre na medida do prazo. E eu vou pedir prazo não para ser rígido, não para que vocês entreguem, é para entregar, mas eu sou maleável, claro. Porém, não deixem acumular, porque vocês não vão só ter uma disciplina, vocês vão ter várias. E isso pode impactar depois na questão de como vocês vão acumular e administrar tudo isso. Então, evitem procrastinar. Façam sempre o que é solicitado, na época que é solicitada. No curso, na vida, no trabalho. Tá? Dito isso, a gente começa nossa disciplina trazendo as razões pela qual é importante você entender inglês. Né? Temos cursos de inglês online, temos cursos de inglês presencial que estão voltando, já voltaram, né? Por conta da pandemia, mas alguns já voltaram, já foram autorizados a voltar. Mas falando do inglês técnico, a primeira coisa é a globalização. Por que a globalização? Porque hoje 90% de tudo que fazemos com relação à eletrônica é em inglês. Se não é em inglês, tem termos em inglês. Nós nós adequamos termos em inglês à nossa realidade. Então a gente tem muita coisa em inglês no nosso dia a dia e que a gente termina que não entende o porquê daquilo, né? Não entende o porquê foi absorvido, mas são palavras de origem inglesa e que a gente hoje utiliza normalmente. Palavras na área de computador, na área de celular, na área de software. O software, a palavra software já é uma indicação de, de, de palavra inglesa, né, digamos assim. Né? Então, primeira coisa é a globalização. Muita coisa, tem muito artigo em inglês, muita coisa na área de radiologia em inglês, muita coisa de textos que vocês podem aproveitar em inglês. A internet está cheia de coisas bacanas em inglês, cursos, né? Em inglês. Às vezes até o curso é em português, mas a inscrição dele está num site em inglês e por aí vai. Então não é que você vai sair falando inglês daqui. Aqui o foco não é isso. O foco é inglês técnico. É a parte técnica de radiologia e como você vai usar isso. Né? Mas é interessante você aprender inglês. Não se preocupe, não vou exagerar nem exigir pronúncia, até porque a gente não vai ter contato, mas também eu vou só exigir a escrita correta, né? A escrita correta. Aí eu vou exigir a digitação correta, mas de modo geral, não se preocupem que a minha questão maior é que vocês entendam os equipamentos, que é o nosso foco. Então, o primeiro motivo é a globalização. Depois da globalização, a gente tem os equipamentos. Basicamente, raio-x você encontra ainda em português, mas ressonância, tomografia, mamografia, hemodinâmica, todo o funcionamento, seja na tela, nos indicadores, seja nas teclas, nos comandos que você aperta, tanto na tela quanto no mouse ou no teclado, ultrassom, né, que muitas vezes vocês podem trabalhar em ultrassom ajudando o médico radiologista, todos esses possuem palavras em inglês. Na verdade, não é que possuem palavras em inglês, não. Todos eles são em inglês, tanto a tela quanto os comandos.
depois, como eu falei, a questão de documentos. Muitos documentos, quando são impressos desses equipamentos, saem em inglês. E aí você precisa conhecer os conceitos básicos, além dos posicionamentos, dos ossos, das teclas. Você tem que saber algumas palavras em inglês e português para entender o que é que o formulário que saiu, o relatório que saiu quer dizer com aquilo. Né? Com o tempo, você vai ver que é automático. Você vai ver a posição do negócio, você vai ver uma palavrinha e você já vai entender. No começo, às vezes, é difícil para algumas pessoas e mais fácil para outras. Mas a gente está aqui para meio que nivelar isso e dar o conhecimento básico a vocês. Então, por globalização. Dito isso, para a gente começar um pouquinho mais aprofundado e bem devagar, com calma, aconselho vocês a utilizarem o dicionário. Né? Existem aplicativos aí no celular de dicionário, existem dicionários fixos, existem dicionários na internet que você pode pegar no celular e em PDF. Existem dicionários técnicos de saúde e de enfermagem que vocês podem utilizar para assessorar vocês com ossos do corpo humano, com partes moles do corpo humano, com conceitos técnicos. Então pode assessorar vocês. Então recomendo que vocês façam uso do dicionário. Eu tenho uma história interessante. Meu avô, ele aprendeu a falar inglês lendo livros. Ele lia um livro inteiro com o dicionário do lado, ao final ele sabia falar mais da metade da língua. Né? Ele falava isso pra gente. É possível? É. Depende da dedicação. Naquela época se tinha muito menos distrações. Hoje são muitas as distrações, né? Então se tinha muitas distrações. E aí é interessante o uso do dicionário. Façam uso dele sempre que tiver uma dúvida com a palavra. Inclusive, se não quiser fazer uso dele, o celular tem hoje o Google Tradutor, tem outros aplicativos que você coloca a palavra e já aparece a palavra para você, né? E por aí vai. E por aí vai, né? E então façam uso do dicionário. E aí dentro do dicionário, o que é que vocês encontram dentro do dicionário? Primeira coisa, você encontra a tradução da palavra. E como é que vem a tradução da palavra no dicionário? A tradução da palavra do dicionário, ela vem. O termo pesquisado comumente é descrito como sendo um significado equivalente ou uma definição substitutiva desse termo. Além disso, não é raro apresentar mais de um significado, devido divididos entre os sinônimos, separados por vírgula, ou as interpretações próprias ao termo procurado, separados por ponto e vírgula. Ele está falando aí que se você olhar no dicionário, vai ter lá sinônimos separados por vírgula, e quando for uma interpretação própria ao termo procurado, ponto e vírgula. Qual é a diferença? No inglês, a palavra, às vezes, ela pode ter vários significados. Vários significados. E aí ela é separada por ponto e vírgula. Quando não tiver um significado específico, mas for uma interpretação de algo, né, porque é um termo genérico, e aí depende da interpretação do local da frase, aí ele vai estar lá por ponto e vírgula, separados por ponto e vírgula. E atentem para essa questão. Sempre que procurarem o significado de uma palavra, vai ter palavra que vai ter um significado apenas, geralmente substantivos têm um significado apenas. O que são substantivos? A gente vai falar depois, tá? A gente vai falar depois. Mas algumas palavras têm mais de um significado porque depende de onde ela está empregada. E aí você tem que ficar atento a isso. No caso da radiologia, a gente não vai ter tanto isso porque são termos técnicos. São termos técnicos, teclas técnicas e tal. Mas a gente pode aqui e ali encontrar alguma coisa em algum formulário que a gente for ler. Então atentem para isso. Atentem para isso, tá? O vídeo está chegando a 15 minutos. Meus vídeos eles vão sempre ter um intervalo de 15 minutos. Eu geralmente gravo 2 de 15 e um de 5, 6 minutos, tá? Com a atividade. Eu volto, tá certo? Daqui a um segundinho no segundo vídeo, na parte 2, para continuar o conteúdo.